Vamos começar aqui, a aula síncrona 3. Essa é uma aula de transição entre as semanas 2 e 3. Então, eu quero relembrar um pouco o que é que a gente viu na semana 2 e tirar dúvidas, ajudar aí na atividade para quem não entregou. E depois vou falar um pouco dessa semana que se inicia hoje. Vou postar os vídeos hoje, certo? Que são relativos à semana 3. Então, primeiro, começar a falar um resumo da semana 2. O que é que a gente viu na semana 2? A gente estava numa transição de Scratch para a linguagem C, e a gente viu da linguagem C alguns recursos básicos, mas já, assim, vocês já conseguem programar em C, espero, se acompanharam direitinho as aulas. A gente viu variáveis int, com variáveis inteiras, mas com este tipo de dado int. A gente vai ver outros tipos de variáveis inteiras também. Vimos expressões inteiras, que dá para fazer expressões matemáticas, com algumas diferenças na sintaxe. Quando eu falar em sintaxe, é o formato do texto, do código. E vimos comandos de decisão if-else. Você pode escrever um comando de decisão if sem else ou if com else, né? Na verdade, então, são duas formas de if-else que a gente viu. Duas formas de comando de decisão, quer dizer. Nesta semana 3 que se inicia, eu vou falar de entrada de dados, comando while, vou falar de mais tipos básicos. Int é um tipo básico. C tem assim um número muito grande de tipos básicos, assim, variações de inteiro, etc. A gente vai ver ao longo dessa semana aí mais uns 4 tipos básicos e vou dar uma visãozinha por alto de outros tipos. E eu devo ver outro comando de decisão, que é o comando switch. Uma novidade nesta semana 3 é que eu vou passar leituras. Então vai ter menos vídeos. Acho que a semana 2 teve vários vídeos e uma duração maior do que na semana 1, né? A semana 3 acho que vai ser a que vai ter menos vídeos. Mas vai ter leituras. Quero que vocês leiam uma apostila sobre a linguagem C. Eu passei ali umas 20 e poucas páginas. Boa parte do que está lá é resumo, mas tem algo além do que o que eu dei nas aulas, porque não dá para cobrir tudo em vídeos, certo? Em vídeos assim curtos. Se eu fizer vídeos longos demais, não funciona bem para esse formato à distância. Então, eu faço vídeos curtos, ensino básico, e você vai ter que se aprofundar na leitura. Por exemplo, comando switch é uma coisa que eu pensei em não falar, porque você pode ler lá. Mas eu vou falar porque eu vou fazer uma aula bem prática com comando switch. É o que eu estou planejando. Essa aula eu não gravei ainda. Então, isso vai ser a semana 3. Vou postar hoje já. Entrou mais alguém. Deixa eu alternar aqui para aceitar. Ok, mas vamos falar sobre a semana 2. Eu quero tirar dúvidas de vocês. Vou ficar à disposição para tirar dúvidas. Pode ser pelo chat. Ou para... E também para fazer alguma prática aqui. Até mesmo para ajudar no que eu pedi na atividade prática lá. Então, primeiro eu queria abrir para vocês perguntarem alguma coisa. Vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta sobre o assunto que foi visto nessa semana 2? Pode falar em áudio ou Vou mandar. falar em áudio aqui. Pablo, quanto à atividade prática, é para a gente fazer o programa e ele dizer qual o maior, isso variando, mudando as variáveis, né? Você tem que fazer um programa que funcione, mesmo que você mude os valores das variáveis. Uhum. Semana 3, eu vou ensinar, o vídeo até já está pronto. Eu vou ensinar como é que você lê dados do teclado. Então, o seu código tem que estar pronto para, por exemplo, você acrescentar só alguns comandos lá para ler do teclado os 3 valores e todo o teste em cima desses 3 valores funcionar para qualquer coisa que o cara digitar, que a pessoa digitar. Isso seria o scanf? Então é F.
Alguns já desenrolaram aí por conta própria, ou já programaram, né? Então, vou ver scanf. Scanf é para ler entradas do teclado e salvar em variáveis, salvar na memória. Era essa dúvida que eu tinha na atividade de ontem, porque eu não sabia se era para a gente pedir os valores para o usuário botar os valores ou para o usuário ou os valores já tinham que estar colocados no começo do programa. Mas Os eu valores perguntei vão ao estar, pessoal, aí eles disseram que já era para estar com os valores. os valores vão estar inseridos direto no código, é o que a gente chama de algo hard-coded, tá fixo no código. Porque eu não tinha ensinado scanf na semana 2. Mas quem quiser, quem já aprendeu scanf e quiser colocar, fica ótimo, certo? O que você fizer a mais, tá ótimo. Só não pode fazer Então, a menos do que eu pedi. quem está mais avançado, se quiser fazer um programinha mais limpo, mais certinho, pode fazer, né? Pode, com scanf, Certo, certo, certo. pode sim. Inclusive, eu vou divulgar o vídeo de scanf daqui a pouco, aí dá tempo até você incorporar no seu código. Todo mundo, né? Quem quiser pode incorporar scanf, mas não é exigido. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Teve uma dúvida que surgiu aí, se é para imprimir qual é a variável que tem o maior valor, ou se é para imprimir o valor. Se é para imprimir um valor, não precisa dizer ele estava na variável 1, ou na 2, ou na 3. É o valor 50. Pronto, em qual variável ele estava, não importa. Mas se você quiser fazer a mais do que o que eu pedi, você pode dizer o valor, e ele estava na variável 1. Ótimo. Professor, Outra coisa, tomem cuidado com empates. Se tiver os valores 50, 50 e 10, você vai imprimir, o maior valor é 50. Imprime uma vez só. E não importa se ele estava na variável 1 e 2, não importa se era empate. Só precisa dizer que o maior valor é 50. Essa Aí, é uma dúvida que eu tinha. É, pode dizer, Bernardo. Bernardo, oxe, foi mal. Eu acho que eu entrei Fica com o login. Eu entrei com o login do meu filho aqui, foi mal, professor. tranquilo, tranquilo. Eu sou o Wilker. Certo, beleza. Sim, a minha dúvida é essa, eu não estou conseguindo fazer quando dá empate, por exemplo, dois valores são iguais, e para dizer qual o maior. É essa dúvida aí que eu não estou sabendo como fazer. Certo. Eu vou fazer uma prática aqui para ajudar nessa atividade. Inclusive, eu quero ajudar vocês com indentação, porque muitos códigos de vocês ainda têm problema de indentação. Tudo bem, normal e não é. Eu não vou avaliar isso na atividade, mas é importante programar certo com indentação. Aí eu vou fazer uma prática já já. Deixa eu só ver as perguntas aqui. Não entendi a pergunta de Clepton. No if else, se colocar mais de um, os outros precisará do else depois dos um. Olha, tem várias coisas para fazer a atividade. Você pode usar só ifs sem else, com 2 ifs resolve, com 3 ifs resolve, depende muito da lógica que você seguiu. Ou pode usar if else, e aí também vai ter mais de uma solução com if else. 2 if else resolve. If com o else mesmo, certo? professor, tá me ouvindo? E aí, alguma pergunta mais? Alô, alô, tá me ouvindo? Deixa eu mostrar aqui uma prática. Vamos criar um novo Rapid. Eu quero ajudar na atividade, certo? Veja, até vale a pena eu falar um pouco sobre a avaliação. O meu objetivo é que você toda semana esteja praticando. Então, assim, eu não faço questão de avaliar, de proibir, por exemplo, que você consulte material.
nem proibir que você consulte material da internet, até porque eu não tenho como controlar. Mas se você consulta o material na internet e entende, e aí faz o código que você entendeu, tá ok, certo? Se você assiste uma aula, as dicas que eu estou dando aqui vão lhe deixar assim, bem próximo da resposta. E aí se esclareceu para você e você consegue completar o que vai faltar aqui, tudo bem, o importante é que você entendeu e está praticando. Mais adiante eu vou fazer uma avaliação maior, com um peso maior, para compor sua nota final. Mas essas atividades ao longo das semanas vão valendo cada uma delas uma partezinha menor da nota, que eu vou definir entre 5% e 10% cada semana. Certo? As atividades de cada semana vão valer de 5% a 10% da nota final. Então vamos lá, fazer um código aqui para ajudar vocês na atividade. Eu vou fazer com 2 valores. E aí vocês vão se virar para fazer para 3 valores. Para eu dizer qual é o maior de 2 valores, certo? Enquanto eu escrevo, eu quero falar sobre indentação. Qualquer dificuldade aí, ou se eu falar alguma coisa que... Se eu errar também, se você não entendeu o que eu falei, pode falar aí no áudio. No chat eu não vou ver, não vou conseguir ver. Bem, quando você está escrevendo um código que você abre chave, e você pode abrir chave assim ou assim, é comum o pessoal programar em C dessa forma. Essas chaves servem para agrupar comandos. Aí eu vou dizer que os comandos que estão entre as chaves estão dentro das chaves ou alinhados, certo? Por meio dessas chaves. Estão alinhados. Aninhado vem da palavra ninho. Em inglês, o termo é nested, que vem de nest, que é ninho também em inglês. Então, quando você está escrevendo os comandos que estão alinhados, que estão dentro de chaves, você dá um deslocamento aqui em relação ao nível anterior. Essa é a chamada indentação. Veja, essas chaves vêm do int main, certo? Esse int main não tem nenhum espaço, ele está alinhado aqui com o começo de cada linha. Então, quando eu abrir chaves, tudo que vier dentro está alinhado no main. Então, ele tem que estar mais à direita do que essa estrutura aqui. Essa estrutura é a que contém isso, digamos. Então, essa está numa posição, o que tiver aqui dentro tem que estar numa posição deslocada. Então, quando eu abrir um if aqui, ainda não vou completar o conteúdo do if. Eu coloco um abre-chaves, eu recomendo que sempre escreva if com chaves, certo? Para não causar confusão. O Replit já cria o abre e o fecha correspondente. Aí dou enter aqui. O Replit já coloca na posição certa. Ele já coloca deslocado em relação a ele, ao próprio if. Porque o if estava dentro da main, deslocamento de 2 espaçozinhos aqui, o Replit usa. Os comandos que vão ficar alinhados no if, dentro do if, tem que estar 2 espaços à direita do próprio if. Então aqui eu escrevo outros comandos. Se eu colocar um else, o else pode vir aqui embaixo, mas eu uso ele assim. O que tiver aqui dentro tem que estar deslocado 2 espaços em relação ao nível que estava essa linha do else. O nível era esse. O nível era de 2. Agora passou para um nível de 2 mais 2, de 4. Então a indentação vai sempre funcionar assim, certo? Se você usa 2 espaços para indentar, então você vai ter um nível de 2 espaços, de 4 espaços, de 6 espaços, de 8. Professor, Toda vez que abre chaves, desloca mais 2. Eu, particularmente, uso 3 para indentar, mas no Replit ele já é todo preparado para 2. Pode perguntar. não necessariamente o else tem que vir ali em cima, né? Tem diferentes estilos aqui. É um estilo de Porque programação. quando eu paguei C, eu programava com ele aí embaixo. Aí não necessariamente ele tem que estar ali em cima, não, né? Pode ser embaixo mesmo. Pode ser embaixo. Isso é estilo de codificação. Eu estou mais preocupado com a indentação do que está dentro, sabe? Do que está alinhado Sim, no else. entendo. Esse estilo aqui que eu coloquei agora era muito usado em C, antigamente.
Inclusive, isso aqui que eu programo era considerado estilo de Java, não era comum na linguagem C, mas a sintaxe das duas é parecida e me parece que o pessoal tem programado mais em C assim. Certo. Certo. Obrigado. É questão de estilo só. Aí eu estou mais preocupado que você saiba, nos comandos alinhados, dar um espaçamento adequado. De 2 em 2 é aqui no Replit, mas nos meus códigos, em Java, em Python, eu costumo usar 3. Eu acho que fica mais visualmente melhor a organização. Essas chaves e esse espaçamento servem para substituir o que no Scratch é bem visual. No Scratch é um bloquinho como se fosse com uma boca assim aberta e você encaixa peças dentro dele. Estão lembrados? Um comando se então, um comando repita x vezes. Ele tem um encaixe, ele tem feito uma boca onde você encaixa peças dentro dele. Na falta dessa facilidade visual, em C, a gente vai usar chaves e indentação para dar essa mesma ideia de que os comandos que estão aqui estão dentro do if. Ok, vamos. Alguma dúvida sobre indentação ainda? Vou partir para discutir a solução. Eu quero imprimir o maior desses dois valores, com 2. Como é que eu faria? Recomendo usar um if-else logo de cara. Aí você testa se o valor 1 é maior que o valor 2. Se ele for, qual é o maior dos dois? Ora, por favor, não é muito fácil. É o valor 1. Por cento T barra N, quer dizer que depois de imprimir o valor, ele vai quebrar a linha, ponto e vírgula. Vou diminuir aqui esse zoom, que não está cabendo mais na mesma linha. Ah, posso afastar aqui também. Printf. E no else? Se não for verdade que valor 1 é maior que valor 2, ele entra no else. Não é? Aí o maior vai ser qual? O valor 2. Se não é verdade que 1 é maior que o 2, então valor 2. Neste caso, poderia usar também um maior ou igual aqui. Certo? Porque se tiver empate, tanto faz qual dos dois eu imprimo. Deixa eu executar agora. Ele deve imprimir 30, né? Tá aí, o maior é 30. Que estava no valor 2. Agora deixa eu mudar o valor do valor 1. Agora o maior valor está na variável valor 1. Se eu executar, ele deve imprimir 50. E tá aí, imprimiu 50. Ele caiu nesse printf aqui. Então, com duas variáveis é assim. Você vai estender isso para 3 variáveis como? Você tem vários caminhos, certo? Aliás, você tem vários caminhos também para 2. Deixa eu discutir outra solução com 2. Alguns fizeram 2 ifs separados. Dá para resolver assim também. Só que você vai ter que tomar um cuidado aqui. Se o valor 1 for maior que o valor 2, imprime ele aqui. Agora, nesse if de baixo, eu vou testar se o valor 2 é maior que o valor 1. Será que isso funciona? Nesse exemplo aqui vai funcionar. Maior 50, ok, funcionou. Deixa eu diminuir o valor 1 para ver se ele vai imprimir 30. Funcionou, imprimiu 30. Caiu nesse primeiro printf aqui e imprimiu. Não, caiu no segundo e imprimiu 30. Mas esse código tem um problema. Quem sabe me dizer qual é o problema desse código? É o maior professor ali, porque tinha que colocar maior e igual. Pra na hora que for imprimir, no caso. O primeiro valor. Maior é igual vai ser a solução. Eu queria mais saber o problema. Isso. O problema é, por exemplo, se tiver empates, mas foi boa a sua colocação, mas se tiver empates e eu executar, não tem nenhum que é maior que o outro, porque é igual. Eles são iguais. Então ele não imprime nada. Ele não entrou nesse if e não entrou nesse. Então você tem que colocar algum maior ou igual aqui, certo? Na verdade, você vai ter que pensar com cuidado uma condição que, se for verdade aqui, nunca vai ser verdade aqui. E vice-versa. Se for verdade aqui, nunca vai ser verdade aqui. E que sempre vai ter que cair em um dos dois. Então, você pode colocar maior ou igual em um deles e maior no outro.
funciona. Eu acho que tanto faz qual é o que tem maior ou igual, mas um vai ser maior, outro vai ser maior ou igual. Viram? Funcionou. Botando maior ou igual aqui ou colocando maior ou igual aqui, funciona. Só não pode botar maior ou igual nos dois. Por quê? Porque ele vai entrar nos dois e vai exibir duas vezes. Entenderam o problema? Eu acho com dois ifs separados mais trabalhoso, certo? Porque você tem que pensar com muito cuidado a condição daqui e a daqui para elas serem perfeitamente complementares. Quando uma for verdade, a outra não é, e vice-versa. Então é melhor usar o else, porque o else já garante a complementaridade. Acho que é esse o termo, complementariedade. Se esse for verdade, o daqui não é executado. E se esse for falso, o daqui é executado. Então, já é automático, assim. Quando não entrar em um, vai entrar no outro. Eu acho mais fácil trabalhar assim, com if else. Certo? Para não ter que pensar duas condições, você só precisa pensar uma condição. Só do if. O else é a negação. Ô professor, eu tinha usado 3 hífen no caso, em vez de usar o else no caso. Porque, no caso, quando eu tinha resolvido os 2 hífens, tanto fazia se eu usasse o hífen ou else, igual mostrei pro seu que eu te mandei lá. Olha, com 3 ifs, você pensando com cuidado as 3 condições, funciona. Eu vi soluções corretas assim. Eu só estou dizendo que é mais complicado você planejar, pensar essa solução. Porque você vai ter que pensar em 3 condições para colocar nos 3 ifs. Mas se seu código está assim, está funcionando, está ok. Eu vi algum código assim, não sei se foi o seu, mas eu vi um código assim que estava ok, estava correto. Foi o meu sim. Pronto. Tudo bem. Vi um código também que resolveu com 2 ifs, sem else. Ok. Certo? Mas se você ainda vai fazer a atividade, recomendo partir dessa ideia aqui e pensar como é que eu trato agora se tiver um terceiro valor. Você pode pegar esse código do jeito que está e aumentá-lo aqui, estender esse código. Como é que eu testo agora o terceiro valor? Você pode fazer mais um if else aqui dentro. Você já testou se o valor 1 é maior que o 2. Aqui dentro você pode testar, fazer outros testes, outros if else. Ou você pode aumentar a condição aqui. Quando é que o valor 1 é o maior dos 3? Você coloca uma condição aqui com i, é quando ele é maior que o 2 e... O que é esse símbolo mesmo? É um i lógico, ou e lógico. Em inglês fica mais claro, ele é um AND. Com esse operador eu estou dizendo que esta condição tem que ser verdade e também uma outra condição tem que ser verdade. Então você pode comparar aqui se valor 1 maior ou igual que valor 3. Tipo, alguém mais chegou. Nesta situação, o 1 é maior ou igual que o 2 é maior ou igual que o 3. Então ele é o maior. E aí você vai estendendo. Já dei dica demais, certo? Mas eu recomendo que você trate outros casos aqui dentro do else. E você pode colocar if else dentro de um if else. Então, if else aqui. Dá para fazer uma solução assim, certo? Só que pense qual é a condição que vai ficar aqui, para não dar a resposta toda da atividade prática. Não teria esse printf aqui, teria que ter em outro lugar. Mas eu quero só que você saiba que pode colocar um if else dentro de um else, o if else dentro do if aqui. Cuidado com a indentação, porque agora entrou mais, você aumentou mais um nível, então seu código vai indentar aqui, ó. Professor, 2 espaços depois do alinhamento do if. Sim, pode dizer.
O senhor tem algum problema se usar o else if? Não, tenho não, é questão de estilo também. Ok. Porque o else if é como se fosse um if, como se fosse um comando de decisão múltipla, que você pode decidir se a condição for essa, ou se a condição for essa, ou se for essa, ou se for essa. Só que, na verdade, esse comando não existe exatamente em C. O que existe é if else mesmo. Quando você usa o else if, é porque você está usando um else sem as chaves. Então, dentro desse else vem só um comando. E qual é esse comando? É esse if else aqui. Mas aí você pode usar else if assim. Eu gosto desse estilo, certo? De codificar assim. É porque eu programava em Python, aí eu tenho a mania de usar o elif. Elif, certo. É como se fosse o else if. Aí você pode programar meio pythonico, desse jeito aí. Ok, obrigado. Você pode ter outro else if aqui com outra condição, e no final é que tem um else normal. Mas no fundo isso é um comando if else, onde no else ele tem só um comando aninhado nele, que é um if else. E neste outro else tem só um comando aninhado dentro dele, que é este if else. Na verdade, isso é interpretado assim quando o compilador C vai processar esse código. Eu sei que eu já ensinei compiladores, já implementei compiladores. Ok, pode programar nesse estilo. Para esse problema, você não precisaria mais do que isso aqui, não. Com isso aqui dá para resolver também. Você pensa em 3 condições aqui. Aqui ia ter que ter alguma coisa a mais. Você consegue dar uma solução assim. If, else if e else. Certo? Então, eu mostrei aqui para vocês alguns caminhos que vocês podem seguir para fazer essa atividade prática. Existem soluções que são bem simples, que o resultado fica pequeno, fácil de entender, mas eu não posso dar a resposta para vocês. Eu quero ver vocês praticando, quebrando a cabeça, gerando soluções um pouco mais complicadas, aí depois você vai conseguir ver uma maneira mais simples. É o processo normal de aprender programação, é o processo normal de programar também para quem é experiente. A gente faz uma solução, depois dizer que dá para simplificar. E aí vai simplificando. Certo? Eu acho que com isso eu encerro essa sessão da aula de dicas para atividade prática. Ao mesmo tempo falei de dentação também. Tem coisa aqui que eu falei que é questão de estilo, se a chave fica em cima ou embaixo, se o else fica em cima ou embaixo. Questão de estilo, aí tudo bem. Mas o que está alinhado, um certo comando, lembre-se de identar corretamente, mais à direita do que o alinhamento daquele comando. O if está aqui com 2 espaços, se estiver dentro do if, alinhado nele, 2 espaços a mais. Se aqui tiver outro if, o que está dentro dele, 2 espaços a mais do que o próprio if. Lembrem disso. E, bem, alguma pergunta sobre isso? Eita, mais uma esperando. Eu vou passar então a ver algumas coisas novas. Preparando vocês para os vídeos e para as leituras também da semana 3. Deixa eu só mostrar aqui a apresentação. Nessa semana 3 a gente vai ver entrada de dados, comando while, tipos básicos, comando switch. Eu vou falar um pouquinho desses 3 primeiros aqui. Entrada de dados, comando while e tipos básicos. Vocês vão ter os vídeos específicos sobre isso, mas talvez aqui eu vou fazer mais prático, talvez mais prático a gente consiga ter uma visão geral boa já. Então vou pegar esse mesmo wrap aqui e apagar. Bem,
Para começar, deixa eu falar de entrada. Se eu rodar esse programa aqui, eu vou primeiro fazer o programa simplesmente imprimir o valor da variável 1. Opa, tá demorando aí. Mas o valor tá 30, ele vai exibir valor 2.30, né? Vou poder algum erro, imprimiu nada. Pronto, aí. Valor 30. Fica um pouco engessado você programar assim, tendo que dizer o valor, como na atividade prática mesmo, os 3 valores, você dizendo o valor no próprio código. Por sinal, o nome disso aqui é um valor literal, é um valor que é dado diretamente, ele não é calculado, ele não é lido, ele está diretamente no código. Valor literal é o nome. Então, é muito engessado, você fica muito preso se só trabalhar com valor literal. Então, seria legal você poder ler do teclado o valor e guardar na variável 1. Vamos ver um comando que faz isso? Isso aqui é comentário, certo? Ele não vai ser executado. Então, vamos ver um comando que faz isso. Eu vou deixar esse comentário aí para você entender o comando. É o comando scanf. Ele é digamos assim, um irmão do printf. O printf exibe valores. Ele joga para a saída. A saída é o que sai do computador para um dispositivo de saída. No caso, o printf sai do computador, das partes internas dele, processador e memória, e vem para aqui, para a tela, em formato de texto. O printf é comando de saída, mas o scanf é comando de entrada. Ele pega dados que vieram daqui de fora, eu vou digitar no teclado, e esses valores vão entrar, vão lá ser guardados na memória, vão ser processados no processador. E o scanf funciona assim, ele tem alguma semelhança com o printf. Ele começa com uma string, um texto entre aspas. Só que no scanf você não vai colocar mensagenzinha hello world, não é essa a ideia. Você vai só dizer o dado que é para ler. E você diz o dado que é para ler de maneira parecida com esse formato que você diz no printf, o dado que vai escrever, que vai sair, né, para a tela. Aqui eu posso dizer %d para dizer leia algo inteiro no formato decimal. O decimal é com caracteres de 0 a 9. É o formato que a gente usa. Então, você vai colocar no scanf um string só com esse tipo de especificador de dados. Se você colocar espaço, coisa assim, ele não vai ter nenhuma influência praticamente, se não me engano. E aqui, no printf, você dizia de onde vem o valor para ele exibir. No scanf, você diz para onde vai o valor que ele vai ler. Então, eu vou mandar ele guardar na variável valor 1. Mas desse jeito não funciona, porque quando você coloca assim, é como se você estivesse lendo o valor da variável. Aí você tem que colocar esse símbolozinho aqui. Esse símbolo quer dizer a posição de memória que essa variável representa. Então, ele vai ler e vai guardar na posição de memória que essa variável representa. Aí eu vou poder ler do teclado. Vamos colocar uma mensagenzinha para o programa ficar mais intuitivo. Digite um número. 2 pontos. Não vou colocar /n, quero que fique na mesma linha. Vamos rodar isso aqui. Aí apareceu a mensagem, digite um número, 2 pontos, ficou esse cursor branco, está esperando eu digitar um valor. Esse cursor branco aqui está sendo processado dentro do scanf. Ele está lendo do teclado aqui. E aí eu posso digitar um texto aqui qualquer. O texto que eu digitar aqui, ele vai processar e vai tentar encontrar um valor inteiro em formato decimal. O formato decimal é o formato que a gente usa corriqueiramente. Então, 184. Dou Enter no teclado. Então, ele provavelmente já processou, converteu para inteiro e guardou na variável. E agora ele deveria imprimir. O que aconteceu aqui? Não sei se o rap está muito lento. Deixa eu interromper a execução desse programa aqui. Tentar mais uma vez.
Deixa eu tirar esse espaço. Eu achei que não tinha influência, mas não sei. Foram os espaços aí. Depois eu vou ver direitinho o que acontece quando coloca espaço. Então, ele, sem os espaços, ele pegou esse texto que eu digitei, converteu para inteiro, guardou na variável. Depois eu imprimi novamente a variável e está lá exatamente o valor que deveria estar, 184. Então, esse comandozinho simples você consegue ler dados do teclado, certo? Só esse problema com espaço que me surpreendeu um pouco. Talvez quando você coloque espaço, ele fique esperando realmente ter um espaço na entrada. Deixa eu fazer esse teste aqui. Vou digitar um espaço, 184, espaço. Curiosamente não funcionou. Ok, então vamos digitar sem espaço, certo? Scanf só com o especificador de dados mesmo. Agora você pode ler dois valores inteiros. Aqui só para inicializar, esse valor não vai ser usado. Então vou deixar com 0 as duas. Por sinal, gente, se vocês quiserem, vocês podem colocar duas declarações numa linha só, assim, separando por vírgula. Int valor 1 igual a 0, vírgula valor 2 igual a 0. Pode colocar 3 também, mas vamos deixar só duas. Permitir. Se eu quiser ler dois valores, eu coloco duas vezes %D. E aqui eu acredito que o espaço funciona entre os dois valores. Que eu já testei. E eu acrescento um parâmetro a mais, que é a segunda variável, onde vai ser guardado o segundo valor. Então, o scanf vai procurar agora na entrada padrão dois valores inteiros, em formato de texto, vai converter e guardar nessas duas variáveis. Digite um número, na verdade não é um número, mas dois números, né? Vamos corrigir aqui. Agora eu vou digitar dois números, separados por espaço. Então, se você digitar espaço aqui, deve funcionar. Espaço à vontade entre os números, você der Enter. Dei Enter, é por isso que aconteceu essa queda de linha, certo? Mas agora, quando eu der Enter, o scanf vai reconhecer que já tem tudo que ele queria. Os dois números em formato decimal. Aí vai terminar o scanf. Tudo aqui estava sendo o scanf esperando chegarem os dois números. Agora que chegaram os dois números, quando eu der Enter, ok, ele leu os dois, só que eu só mandei imprimir um deles, né? Então, vamos melhorar isso aqui, valor 1, valor 2, 123, espaço, espaço, Enter, 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 789. Pronto. Eu dei Enter, o scanf diz, pronto, já achei os dois números que eu estava procurando. Porque eu disse aqui para procurar dois números, né? E aí, salvou nas variáveis, quando eu mandei imprimir, estava lá, guardado certinho, os valores nas variáveis. Então, isso é o scanf. Entenderam aí o básico do scanf? Fora isso, eu quero mostrar aqui também já outros tipos de dados que não sejam inteiro. Além do inteiro, inteiro é um tipo básico de dados. Tipo básico, ele tem um tamanho fixo, ele já é previsto na linguagem, ele tem limites de valores, que você pode até consultar, constantes que definem esses limites. E a gente só viu um tipo básico, que é o tipo inteiro. O Replit, tipo básico inteiro, int, tem 4 bytes, que são 32 bits. Mas vamos ver outro tipo, que é um tipo que tem 1 byte só. É o tipo... Deixa eu apagar uma dessas variáveis. É o tipo char. Char é um... Vou colocar aqui o nome. Char serve para você declarar variáveis também, certo? E a regra de nome de variáveis é a mesma regra que eu expliquei antes para inteiro. Você pode usar letras, símbolos, quer dizer, letras, números, esse símbolo aqui, mas não pode usar espaço para nome. Então,
por exemplo, posso dar esse nome aqui, meu caractere, certo? E o valor literal que eu posso dar para ele são símbolos de texto, símbolos que podem ser exibidos, como o caractere C. E tem que vir entre aspas simples, que é essa aspazinha aqui. No meu teclado ela está embaixo das aspas duplas. Então, se eu apertar o botão de aspas duplas sem o shift, ela aparece. Não é o acento agudo, não é a crase. Cuidado para não confundir. Isso aqui representa o quê? Representa o caractere textual C. Cada caractere que é exibido aqui, ó, ele é guardado na memória de maneira similar ao que essa variável guarda, certo? Todo texto que é exibido num programa em C, tipicamente é guardado com várias variáveis, várias posições de memória tratadas assim, como um char. Então, o que vem aqui são símbolos que podem ser exibidos no texto. D minúsculo, por exemplo, é diferente do D maiúsculo, são símbolos diferentes. Você pode atribuir como caractere literal tanto um quanto o outro. E também alguns símbolos especiais, como barra M, que é quebra de linha, também é tratado como um caractere. Ele é um byte especial, que é usado em texto, mas ele não é visível exatamente. Ele causa uma quebra de linha, mas não é visível. Ok, vamos pegar um exemplo simples. A maiúsculo. Ou um outro exemplo aqui. Outro caractere. Um caractere de pontuação. Interrogação, por exemplo. Aí agora eu quero mostrar imprimindo. Primeiro eu vou mostrar imprimindo. Coloquei barra barra no scanf, quer dizer que o scanf virou comentário, ele não vai ser executado, certo? Vou também comentar esse printf, não vai ser usado. Eu quero mostrar o valor inteiro aqui, valor 1, e esses dois valores caracteres. Inteiro vai ficar só o valor 1. Eu vou colocar só valores, porque eu quero mostrar os três aqui. Eu posso colocar aqui para ele exibir os caracteres, meu caractere e outro caractere. Poxa, esses nomes ficaram grandes. Aí ele quebrou. Então, eu vou chamar de meu char, outro char. É bom deixar os seus nomes de variáveis mais claros, certo? Melhor ter o nome caractere na variável do que assim, char ou outro nome abreviado. Mas eu vou precisar fazer isso para ficar com espaço. O comando quebrou aqui. Pronto. Só que para exibir caracteres, eu não uso %D, eu uso %C. Tem essa pequena mudança aí, mas é fácil de entender. %D para números inteiros, int. %C para valores que são caracteres, não são números, que são de variáveis char, por exemplo. Mas se eu imprimir isso aqui, o que é que eu espero que ele vai imprimir? Ele vai imprimir o valor da variável 1, vou mudar para 10. 10. O caractere que está nessa variável, que é A maiúsculo, e depois o caractere que está nessa outra variável, que é interrogação. Vamos executar e ver. Está aí os valores, 10, A maiúsculo, interrogação. Então, esse é outro tipo de dado básico que para vocês conhecerem, que a gente vai começar a usar. Certo? Deixa eu ver o que mais eu falar. Você pode fazer scanf também. Eu posso fazer scanf de um número inteiro. Eu vou trabalhar só com uma dessas variáveis. Vou tirar a outra porque o programa ficou comando muito comprido. Vou mandar ele ler uma variável inteira e um caractere aqui. Aí eu tenho que colocar aqui o nome da variável caractere, para onde vai o %C aqui. O %D é um valor inteiro, vem para essa variável valor 1. %C é um valor caractere, vem para essa variável meu char. Vou colocar, digite um número, um caractere. Vou quebrar a linha, porque acho que não vai caber numa linha só. E vamos rodar para ver o scanf. Deu um erro aqui.
Não entendi esse erro. Deixa eu ver. No printf, Professor, eu acho que é o printf o último que tem 2% C e não tem duas coisas caractere, né? Declarado. Ok, perfeito. Perfeito. Foi do printf. Eu estava procurando no scanf. Foi do printf. Tinha 3% por cento aqui, mas só tinha 2 valores sendo fornecidos. Ele já avisou. Beleza. Obrigado aí. Pronto. Agora eu posso executar. Digite um número em caractere. Digitar um número aqui qualquer. 29.000 alguma coisa. E o caractere que eu vou digitar. Na hora de digitar, você digita o caractere mesmo. Aspas simples é quando está escrevendo no código em C. Aqui eu digito um caractere mesmo. Pode ser um símbolo. Esse aí que é chamado de cerquilha, ou jogo da velha. E aí quando eu imprimir, ele leu corretamente. O inteiro ficou com o valor inteiro. O caractere ficou exatamente com o caractere que eu digitei aqui. Então é isso. Use %C no scanf, %C no printf, e aí você pode ler e escrever caractere. Então, você já conhece isso de inteiro, você consegue transpor para o tipo char. Fica fácil. Só falar mais um pouco aqui do literal char, certo? Tem que vir com aspas simples. Aí ele está representando esse símbolo aqui de dentro. Se você não colocar aspas simples, ele pode achar que isso é uma variável. E aí não vai ser o resultado que você esperava. Porque vai que tem aqui uma variável mesmo com esse nome. Ó, isso aqui não é um literal símbolo A. Isso é a variável A, que tem valor 5. Então, lembre das aspas simples. Agora, sim, A Arthur tá pedindo pro senhor repetir a diferença do printf e do scanf. o scanf, scan quer dizer procurar, vasculhar. Então, o scan, ele vai ler o que você está digitando no teclado, ele vai ler os símbolos que você digitou no teclado e vai procurar algo que está nestes formatos aqui. Quando ele acha, ele converte e guarda nas variáveis. Quando ele achar um inteiro decimal, ele converte e guarda na variável valor 1. Quando ele achar um inteiro não, um caractere, um símbolo apenas de caractere, ele converte e guarda na variável char. Na verdade, aqui não precisa converter, porque o caractere que você digita é a mesma coisa que você guarda na variável. É caractere em um e é caractere no outro. Mas para tipo inteiro ele precisa converter. Então, o scanf ele procura, ele lê do que você digitou no teclado. O printf ele exibe na tela. Acontece alguma confusão aqui, porque enquanto eu estou digitando, automaticamente aparece aqui na tela. Mas isso aí é o sistema operacional que garante isso, não sei bem. Não foi um código que eu fiz, que eu disse, apareça na tela enquanto digita. Não foi. Simplesmente o scanf fica lendo do teclado e vai aparecendo aqui ao mesmo tempo. Deve ser o scanf. Então, estou digitando aqui, não é o scanf que está fazendo, não é um printf que está fazendo essa exibição. Esse valor vem do meu teclado, é o que eu estou digitando. E talvez o scanf faça isso. Enquanto você digita, ele exibe ao mesmo tempo, mas depois ele vai processar isso, guardar nas variáveis. Isso é o que ele faz de importante. O fato de exibir aqui é meio que uma facilidade, para você saber o que você está digitando, né? Ajuda. Opa. Aí eu dou um Enter, o scanf já vai ter achado o que ele queria, um inteiro e um char. O objetivo dele era esse, era procurar esses dois valores que eu mandei. Aí aqui eu exibo de novo entre aspas, mas é porque aqui realmente eu ordenei exiba os valores. Aí eu posso formatar essa exibição de várias maneiras, certo? Eu posso, por exemplo, dizer valor inteiro. Posso colocar entre parênteses valor caractere.
Colocar entre parênteses também, aí é que é uma saída toda formatada do jeito que eu quiser. Aqui, ó. Inteiro ficou entre parênteses, o caractere ficou entre parênteses, porque eu coloquei esses parênteses aqui com %d no meio, esses parênteses aqui com %c no meio. Então, meu printf vai formatar do jeito que eu quiser. Se quiser, vai aparecer o valor inteiro aqui no começo. Depois, o valor char aqui. Então, o printf eu formato a saída do jeito que eu quiser. Printf formato sair do jeito que quiser, mas o scanf, ele exibe exatamente o que eu digito no teclado, mas o objetivo dele não é exibir, é processar isso daí e encontrar os dados que eu pedi para ele procurar. Ficou claro? Se o scanf não exibisse nada enquanto eu digito, beleza, ele cumpria a função dele, certo? O fato dele exibir é meio que um extra do scanf. Você pode colocar o char em outra linha diferente do valor. Marcos Vinícius perguntou. Na exibição ou na leitura do scanf? Na verdade, você pode as duas coisas. Posso botar um /n aqui, e aí vai ficar o int numa linha e o char em outra. /n causa quebra de linha. Se eu quiser, eu posso colocar duas linhas assim. Então, deixa eu rodar novamente. O wrap está demorando aqui. Aí, nessa exibição que está aqui embaixo, eu forcei a ter duas quebras de linha. Vamos ver como é que ficaria. Tá asterisco como símbolo aqui. Aqui, 123 int. Teve ué, só ficou uma quebra de linha? O que aconteceu aqui? Bem, ele deu uma quebra de linha e depois ficou o char na outra linha. Só que eu esperava duas quebras de linha. Eu acho que deu algum bugzinho aqui. Vou botar um caractere T. Ah, agora sim, duas quebras de linha. E também pode ter quebra de linha durante o scanf. Se o scanf está procurando o quê? Um valor inteiro decimal e um caractere. Enquanto ele não achar isso, ele não sai do scanf. Ele continua lendo do teclado. Então, se eu digitar aqui o número inteiro, der Enter, ele está esperando o caractere. Então, não saiu do scanf ainda. Ele está tipo assim. Cadê o caractere? Digita um caractere aí, estou aguardando. Agora eu digito um caractere. Vamos supor, fecha parênteses, é um caractere. Aí agora sim ele retornou. Saiu do scanf. E entrou no printf. Né, com aquele formato que eu tinha explicado antes. Então, pode ter /n, quebra de linha, durante a leitura do scanf, e se ainda faltar ler algum valor, pode ter quebra de linha no printf, que aí você especifica aqui. Se você colocar no caractere um /n, é uma situação que pode gerar alguma esquisitice, e mandar imprimir esse caractere, atenção, ele vai, deixa eu comentar o scanf, pular direto para o printf. Aqui, entre os parênteses, ele vai realizar uma quebra de linha. Então, vê como fica. Teve o abre parêntese. Ele quebrou a linha, certo? Só que não apareceu fecha parênteses embaixo. O que aconteceu? Então, teve o abre parênteses, teve a quebra de linha e o fecha parênteses aqui embaixo. Porque eu mandei exibir um caractere, mas esse caractere é um caractere de quebra de linha. Então, aqui aconteceu uma quebra de linha. Quando ele leu da variável, tinha uma quebra de linha. Quando ele mandou exibir aqui, exibe uma quebra de linha. Então, caractere é isso, certo? Símbolos, pontuação, letras, dígitos. Veja uma coisa curiosa aqui. Se você colocar o dígito 9, esse é um 9 como texto, como símbolo a ser exibido. Ele não é a mesma coisa que o valor 9, não.
tem uma tabela que converte assim de números para o símbolo correspondente. Então esse 9 é tipo o número 54. Porque no fundo, na memória, o char é tratado como se fosse um número inteiro. Ele é um código binário, na verdade. E o computador processa todo código binário como número. Assim, fácil. O processador foi muito criado para processar números. Então você pode ler essa variável como se fosse um número. E aí vai ter um número lá, certo? Que é padrão, mas vai ter um número lá, digamos, 54, que representa o dígito 9. Eu quero dizer que o dígito 9 é diferente do literal inteiro 9. Isso aqui é um símbolo que tem algum código inteiro por trás, mas a gente não deve mexer muito com ele. Isso aqui é o valor inteiro 9. Cuidado com essa distinção. Para facilitar, se for uma variável char, coloque sempre aspas simples, aí você não vai se complicar. Se for variável inteira, não coloque aspas simples. O literal inteiro não vem com aspas simples. Dessa semana 3 eu queria falar mais uma coisa também. Comando while. Comando de repetição, certo? Já tenho aqui um código pronto, mas deixa eu ir fazendo ele aos poucos com vocês aqui. Veja, a gente viu o comando de repetição na linguagem Scratch. São comandos que dentro dele vem outros comandos que você quer repetir. E a gente usava aquilo para animação, né? Na linguagem C também tem mais de um comando de repetição. Mas esse aqui é o mais geral, assim. Com ele você faz tudo. Com os outros você também pode fazer tudo, mas é mais esquisito. Eu acho esse o mais geral. É o comando while. E ele funciona assim, ele vai repetir o que está aqui dentro. Então vamos supor que eu queira repetir um texto 10 vezes, um texto teste. Depois eu vou fazer ele imprimir números ímpares. Por enquanto eu quero exibir um texto teste 10 vezes. O while vai funcionar assim, você tem que dizer uma condição aqui dentro. Qualquer condição, feito as condições do if else. E aqui dentro tem os comandos que você quer repetir. Pode ser que além desse comando teste, você queira fazer um scanf, por exemplo, para ler 10 valores, não sei. Vamos só imprimir o nome teste 10 vezes. Então, que condição eu coloco aqui? Eu não posso colocar o número de repetições. Ele não é um comando repita tantas vezes, que tem lá no Scratch. Ele não tem um número, você não dá um número fixo de repetições para ele, você dá uma condição. Quando a condição, enquanto a condição for verdadeira, ele vai fazer mais uma execução, mais uma. Quando a condição for falsa, ele encerra, não repete mais. Então, para eu fazer isso aqui 10 vezes, eu tenho que usar alguma variável auxiliar. Deixa eu só ajeitar essa indentação aqui, que é para ser indentação de 2 em 2 no Replit. Pronto, aí ele já desenha essa barrinha aqui para lhe ajudar a indentar, sabe? Então, a minha indentação estava 3. Ok, de 2 em 2 agora. Então, para ajudar você a executar 10 vezes, use uma variável auxiliar, que geralmente é uma variável chamada contador. Assim, a gente nomeia ela contador. A gente chama ela de contador, mas o nome da variável às vezes aparece assim, como variável i. Ela só serve para contar. Então, eu quero fazer 10 repetições. Vou começar ela com o valor 1. Enquanto o valor dela for menor, em minúsculo, menor ou igual a 10, eu imprimo e eu vou aumentar o valor dela em 1. Como é que eu aumento o valor dela em 1? Eu faço i, recebe i mais 1. Lembre-se, isso aqui não é igualdade matemática, é atribuição. Então, ele vai calcular o valor de i mais 1, vai calcular essa expressão e vai atribuir na variável i, na posição de memória. Aí, digamos, se i tinha o valor 1 da primeira vez, ele soma, dá 2, aí ele guarda 2 na variável i, e aquele 1 se apagou, ficou 2 agora.
Aí ele, certo? Vem para cá. Então, o while vai funcionar assim. While, em inglês, quer dizer enquanto. A ideia aqui é enquanto i for menor ou igual que 10, faça mais uma execução dos comandos que estão aqui dentro, alinhados nele, no while. Ele vai imprimir teste, vai aumentar o valor de i, mais uma unidade, volta para cá, testa de novo. E ainda é menor ou igual que 10? Então faz de novo. Volta para cá, testa de novo. E ainda é menor ou igual que 10. Em algum momento, i vai ter o valor 11. Aí ele vai dizer, ele vai concluir que é falso. Não, i não é menor ou igual que 10, falso. Aí encerrou, ele não repete mais, ele pula para aqui para baixo. Eu vou botar um printf aqui, fim. Então, essa condição é testada antes de entrar e antes de executar de novo os comandos aqui de dentro. Se isso aqui for executado 10 vezes, a condição vai ser testada 11 vezes. Porque na última, que vai dar falso, ela também é testada. Testa, executa, volta para cá, testa, executa, volta para cá, testa. Se der falso, ele não executa mais, ele pula para esse printf aqui, fim. Então, vamos executar isso aqui para ver. Vou colocar esse F maiúsculo. Executo. Então, ele fez teste 10 vezes e depois imprimiu o fim. Eu não vou contar se tem 10 vezes teste aqui, mas deveria ter, certo? Vamos fazer uma coisa, vamos exibir a variável, colocar um barra n também ajuda, né? Vou exibir o valor da variável. A variável se chama i. E vou chamar esse texto aqui, eu vou mudar para iteração. Iteração sem o n não é interação. Interação é quando duas coisas, né, ficam em contato, é interação. Aqui é iteração, é execução de algum comando de repetição. Cada vez que ele faz uma execução, isso é chamado de uma iteração. Eu quero que ele faça 10 iterações, ele vai exibir o número da variável, então vai ser justamente o número da iteração. Vamos rodar aqui. Tá aí. Fez 10 iterações. Aqui era o valor da variável, que foi incrementado até 10. Depois fim, que é esse printf final aqui. Então esse é um uso do while que ele fica parecido com o comando repita 10 vezes de Scratch. Mas o while é mais poderoso do que isso, certo? Eu vou mostrar um segundo exemplo. Só me digam se está tudo ok. Está tudo ok aí, gente? Então vamos fazer. Se está tudo ok, eu quero saber se entenderam esse comando de repetição. Vou divulgar um vídeo sobre ele, vou divulgar leitura sobre ele também. Vamos fazer só mais um exemplo para a gente encerrar aqui essa aula. Eu vou... Não é esse. Eu vou imprimir números ímpares. Eu quero imprimir uma sequência de números ímpares. Sequência de números ímpares positivos. Então já vou habilitar de novo esse printf. Quando coloco barra barra, ele desativa o comando, certo? Porque ele vira um comentário. Então vou ativar de novo. E eu quero exibir os números ímpares positivos, ou seja, 1, 3, 5, 7, 9, até um certo limite. Digamos, eu vou definir o limite 20, como está no exemplo lá do vídeo também. Não vou mais usar essa variável aí, não. Eu quero só imprimir os números ímpares. Enquanto o número ímpar for menor que 20, eu vou exibindo o próximo ímpar, o próximo ímpar. Vou exibir só o número seguido de espaço, certo? Sem barra n. No final eu posso botar um barra n aqui. Vou colocar assim, barra n fim. Ok, esse while vai ser diferente de um repita x vezes, porque a priori não é muito difícil, mas também não é imediato assim. Essa variável 20, esse valor 20, valor literal, não é o número de repetições, e essa variável também não é o número de repetições. O número de repetições vai
ser meio imprevisível. Como é que eu obtenho de um número ímpar o próximo número ímpar? A sequência é assim, 1, 3, 5. De 1 para o próximo é só eu somar 2. Então eu vou fazer essa variável num ímpar, receber num ímpar mais 2. E aqui eu tenho que mandar imprimir essa variável num ímpar. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, começa com o valor 1, entra... Professor, Pergunta. ao invés de eu colocar esse número ímpar 2 vezes, eu posso colocar só o mais e o 2, não é isso? Veja, são notações abreviadas, que eu não queria falar ainda para não confundir. Você tem outras maneiras de escrever isso aqui. Você pode fazer num ímpar mais igual a 2, ponto e vírgula. Isso significa que a variável, ele vai pegar o valor dela, somar 2 e atribuir. É uma notação abreviada. O mais só serve para incrementar uma vez. Você pode também escrever no ímpar mais. Isso aumenta de 1. Se você quiser aumentar de 2, aí você pode colocar mais. Talvez, Ok. mas não garanto. Parece que não funciona. Deu um erro ali. Essa é uma notação abreviada que a gente vai usar aí em algum momento. Vocês vão ver nas leituras, mas eu prefiro deixar assim, que é assim, o significado real é esse. É que ele vai calcular isso, depois atribuir. Ali ele está fazendo uma operação mista, com mais igual. É um operador que representa duas coisas, a soma e a atribuição. Aí, assim, eu quero que vocês saibam como funciona, em detalhes as coisas, então não vou usar isso por enquanto. Mas pode usar, se você já conhece, já sabe usar, pode usar em alguma atividade prática. Certo? Então, Certo. aqui está pronto, ele vai imprimir os números ímpares de 1 até chegar, assim, sem passar do limite 20. É claro que 20 não é um número ímpar, mas se ele estiver calculando e der o número ímpar 21, ele vai ver, opa, passei, aí ele não exibe 21. Ou seja, ele só vai exibir até 19 no máximo, né? Vamos executar para ver? Tá aí, números ímpares positivos até o 19. Quer dizer, sujeitos a esse limite aqui, 20. Sem passar do 20. A gente pode fazer melhor, a gente pode fazer esse limite aqui ser uma variável. Eu vou colocar em maiúsculo só para dar um destaque diferente. E ler com scanf. Aí você vai ter um programa que vai ser mais interessante, né? Ter uma interação, aqui é interação com N, com o usuário. O usuário vai poder digitar diferentes valores. Então, vou fazer scanf por %d e guardar na variável limite. Aqui coloca um comercial. printf, digite o limite. Pronto. Vamos executar aqui para ver. Limite, ponto e vírgula faltou. Olha, cuidado com esse tipo de erro. Certo? Lembrando que o Replit lhe ajuda, ele destaca aqui em vermelho. Aí você coloca o cursor em cima, ele vai mostrar expected ponto e vírgula. Quer dizer, ele está esperando um ponto e vírgula. Então, coloca o ponto e vírgula corrigindo. Digite o limite. Vou colocar um limite maior, 30. Então, eu espero que ele mostre os números ímpares positivos menores ou iguais que esse tal limite 30. E aí está, ele foi até o 29. O 29 quebrou aqui, né? Deixa eu abrir mais espaço. Pronto, ele foi até o 29, porque eu coloquei o limite 30. Ficou legal. Se eu rodar de novo com outros limites, ele vai só até o limite que eu digitar. Então, tá um tipo de programa mais legal, porque interage com o usuário, você digita limites aqui. Limite 1000. Vou brincar um pouquinho aqui. Tá aí, ele digitou, ele imprimiu os números ímpares até 1000. Menores que 1000.
Então, isso. O comando de repetição while ele é para ser usado assim, com condição livre. Aí você pode ter um número fixo de repetições, aí você usa um variável contador que vai de 1 em 1 para chegar na quantidade de repetições que você quer. Ou você pode dar uma condição que você não sabe quantas repetições isso vai causar. Certo? Deixa eu só mostrar uma coisa que eu nem mostrei nos slides. Você pode fazer também uma repetição sempre. Eu não mostrei no vídeo que eu já gravei, né? Você pode fazer uma repetição sempre, se você colocar aqui uma condição óbvia, tipo 1 igual a 1. Aí isso vai virar uma repetição sempre, como no Scratch. E isso, às vezes, é necessário para um programa ficar aberto repetidamente, esperando você fazer várias ações dentro dele. Você também pode especificar sempre assim, porque o valor 1, qualquer valor diferente de 0, é considerado como verdadeiro na linguagem C. Então, quando você vir algum programa em C que quer ficar repetindo para sempre, geralmente ele vai estar desse jeito. Certo? E aí, nesse caso, ele não vai mais respeitar o limite. Esse limite aqui não importa. Ele vai ficar para sempre exibindo números ímpares. Só que em algum momento ele vai chegar no valor máximo que cabe no int, no inteiro. E aí vai acontecer alguma coisa meio louca. Um valor positivo vai passar próximo, quando você somar 2, ele vai passar a ser negativo. Porque você extrapolou os limites do valor inteiro. Certo? Mas demoraria muito, muito, porque esse inteiro aqui no Replit tem 4 bytes, cabe muito valor. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui no chat. Eu vou ver se eu divido em Alisson, esse Jude aí, eu sei que existem alguns juízes, mas eu achei os problemas um pouquinho avançados para começar a ensinar. Mas se você tiver um site legal, me mandem aí sugestões para praticar. Mas eu vou ver se eu divido as atividades em atividades, em mais de uma atividade prática, mas menores, que você pratique recursos separadamente, né? Vou ver se eu faço isso. Mas é isso. Deixa eu só mostrar uma coisa final. Vou voltar a apresentar aqui. Vou reforçar coisas que eu já falei, na verdade. Eu quero recomendar o seguinte: vocês separem horários fixos na semana para as atividades. Já falei isso antes, mas é para reforçar. Quero lembrar que a nossa disciplina, a carga semanal dela oficial é 6 horas por semana. Normalmente seriam 6 horas em sala de aula, em laboratório também. Essa é uma disciplina que valia muito a pena eu estar em laboratório, vocês mexendo no computador, me mostrando o código, e mudando o código e me mostrando. Mas a gente não pode estar presencialmente no laboratório. Então, a gente vai ter que compensar isso. O que eu quero dizer é que essa disciplina tem carga de 6 horas, vocês tentem dedicar 6 horas da sua semana a ela. E aí, você pode calcular assim, você pode usar cada hora sua mais ou menos assim. Uma hora de aula vai ser equivalente mais ou menos a 2, 3 vídeos mais prática. Quando você fizer prática, pode mudar, pode pegar um exemplo, pode mudar o exemplo, pode mandar para mim por Telegram. Vários alunos têm interagido comigo pelo Telegram, fazendo atividade prática, mexendo com exemplos. Então você calcule mais ou menos assim, o equivalente a uma hora aula, você vê uns 2, talvez 3 vídeos e praticar. E faça isso, até completar o equivalente a 6 horas. E faça as leituras. E a partir dessa semana eu vou passar
trechos de uma apostila em C, que é praticamente um livro. Certo? Essas são recomendações para você ter sucesso na disciplina, para você aprender a programar em C. Tá bem? Se quiserem tirar alguma dúvida aí de última hora, podem falar. Professor, eu tenho uma dúvida. Com relação à indexação do programa lá, a quebra da linha, o que é que causa, no caso, se a gente seguir com o programa com a linha quebrada, no caso? Não, quebra de linha significa que ele desce para a linha de baixo. É só um efeito visual. Não, no caso, quando o senhor está digitando, que o senhor falou que o nome ficou muito grande e o senhor teve que reduzir quando o senhor estava fazendo lá. Aí ele passou para a próxima linha. Você diz no código C? Sim, o senhor estava digitando, aconteceu aí que o senhor teve que diminuir as palavras para poder caber. E qual o efeito que isso causa aí, no caso, se eu manter ele com a quebra lá no código lá? Também, na verdade, é só um efeito visual na legibilidade do seu código. Veja só. Tá vendo já aí minha tela? Sim, sim, sim. C é bastante permissiva, digamos assim, quanto ao formato do código. Então você tem que ter cuidado, porque formatos bem loucos assim são um problema correto de C. Aqui está correto. O que aconteceu aqui, na verdade, ele está exibindo em outra linha, mas o arquivo mesmo, se você abrir num editor maior, isso é uma linha só. Mas mesmo que eu tivesse quebrado intencionalmente, quebrei a linha do printf aqui, ó. Esse printf funciona do mesmo jeito. Então, ser bastante permissivo quanto ao formato do código. Quebra de linha no meio do comando não altera. Agora, se for no meio de um literal, altera. Porque isso aqui tudo é uma unidade léxica. Quando ele está analisando esse programa. Isso tudo aqui forma um chamado token. Mas isso aqui para quer dizer que isso tudo tem um sentido integrado, certo? Mas o ponto de vírgula não, então eu posso ficar o ponto de vírgula embaixo. Mas não posso quebrar no meio do literal, por exemplo. Não posso quebrar no meio do nome da variável, porque o nome da variável toda forma uma unidade léxica também. Mas posso quebrar do nome da variável para o igual. Então, ser muito permissiva, deixa você fazer um código bagunçadíssimo mesmo. Não dá para quebrar no meio de uma string aqui, entre aspas duplas, porque isso aqui é um literal string, ele é uma unidade também, tudo isso. Quebrar no meio vai dar um erro de compilação, mas do jeito que está aqui, está tudo ok, assim também, ó. Tudo ok, isso roda do mesmo jeito que antes, sem problema. Então o efeito é visual, seu código vai ficar confuso, difícil de ler, assim como também indentação só serve para isso, para organizar o código, deixá-lo visualmente mais inteligível, mais fácil de entender. Beleza, gente? Até a próxima oportunidade aí.